Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje divide aqui em 6 partes e já vamos começar falando sobre o caos da segurança pública. O Brasil tá daquele jeito e Flávio Dino, ao invés de ir na Câmara explicar para os deputados o que o governo federal pretende fazer para melhorar a situação, não, ele fugiu. Pela segunda vez, ele foge de uma convocação. Apresentou uma desculpa sem pé nem cabeça. A gente vai comentar sobre isso e quero trazer mais alguns assuntos ligados à turminha da esquerda que podem causar algum tipo de insegurança minimamente jurídica nesse país. Depois vamos falar do Haddad. A economia está cada dia pior. Pelo 4º mês consecutivo, tivemos uma queda na arrecadação. Mesmo com o aumento de impostos em todas as áreas, a coisa não tá dando certo. E aí eu quero falar sobre isso para depois ainda falar sobre economia, mas em outro aspecto. Quero mostrar para vocês algumas coisas que a população vem sofrendo e como tem uma turma que tá totalmente desconectada da realidade e só pensa em si, no primeiro lugar, em segundo e terceiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Depois, a imagem ali do Guterres, secretário-geral da ONU, né? Partido Socialista, a imagem um pouco antiga. E a gente vai falar de Brasil, mas eu também quero falar de um evento que teve ontem, um vídeo que circulou nas redes sociais, onde ele foi extremamente criticado, as pessoas até criticando a ONU, né? E envolve aí o conflito internacional. Acho que o posicionamento do Guterres é um tanto quanto intrigante, vamos falar assim. Depois quero falar de eleições, não sei se vai dar tempo. Ontem Bolsonaro falou algumas coisinhas que eu acho que são relevantes, saíram algumas notas, e ainda tem mais algumas notícias diversas sobre o Brasil, mas vamos começar, quem sabe dá para comentar sobre tudo e vejam só. Anteontem, o Brasil recebeu inúmeras notícias sobre o Rio de Janeiro. É assim, nem a Rede Globo conseguiu abafar, então quando nem a Globo abafa é porque a situação está fora de controle. Vocês sabem mais ou menos, né? A Globo virou um padrão. Quando a Globo abafa, é porque o problema não cresceu o suficiente. Quando a Globo comenta, é porque nem eles mesmos conseguem mais abafar algum tipo de coisa, assunto, etc, tudo mais. Mas enfim, Rio vive um dos maiores ataques criminosos da sua história, com 7 bairros sitiados, 37 ônibus foram incendiados. Imagine só, mais de 1 milhão de pessoas vivem nas áreas da zona oeste da capital que foram alvos da ofensiva. Depois juntaram outra onda também, só para reforçar. Onda de ataques atinge ao menos 7 bairros e afeta mais de 1 milhão de cariocas. Imagine o pobre, o trabalhador, quer sair de casa, quer ir trabalhar, fazer alguma coisa. O engarrafamento eles estavam pontuando, estava mais de 66% acima dos níveis normais. E o que é que vai ser feito para resolver isso daí? O Brasil foi tomado? É isso? Não tem mais jeito? A única certeza que o Brasil vem podendo constatar é que o governo Lula não possui um programa sério, estruturado, no que diz respeito à melhoria da segurança pública. Se tem, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar. Mas está ali. Ao menos 6 bairros foram diretamente atingidos pela onda de crimes. Neles moram mais de 1 milhão de cariocas. Aí, diante do ocorrido, ele participou daquela live flopada dele, né, com o Marcos Uchoa, para falar o seguinte: Lula valia criar Ministério para a Segurança Pública em meio à crise na Bahia e no Rio. Esse é o plano do Lula. Não, vamos dividir aqui o Ministério, mais um cabide de emprego, vai ser 40, né? Já tem 39. Vai virar 40 ministérios, bateu o recorde da Dilma. Quem tem 40 tem 50, né? Faz logo 50 ministérios. E é assim que vai resolver? Porque agora vai ter um ministro só para isso. Agora as coisas vão melhorar. É um negócio assim totalmente descabido. Temos no Brasil problemas que são complexos, mas nós vivemos numa situação que é tão caótica que algumas coisas são simples. Algumas coisas são simples. Tão caóticas que as coisas estão, algumas coisas são simples. Como, por exemplo, uma maior cobrança da justiça. Não aliviar. O presidente da República ter uma postura, né, que, como a gente pode falar, inspire as forças de segurança. Não só ele, como seu partido. E várias outras coisinhas, né? Da liberdade para a polícia. Valorizar a polícia. Defender a polícia. Coisas, assim, básicas, mas não adianta explicar, né? Não que o PT não saiba disso. Eles deixam de fazer porque eles acham que isso não condiz, né? E não vai trazer nenhum tipo de fruto o que eles esperam. Mas enfim, Lula afirmou que está pensando quais condições para criar um novo ministério e como ele poderia interagir com a segurança nos estados. Aí, isso daqui envolve o Rio de Janeiro.
Aí você fica pensando, é porque o Brasil tá do jeito que tá? Vocês vão ver a justificativa das coisas. Não é só essa manchete, não. A manchete é essa, mas eu botei aqui junto, ó. Vamos voltar, vamos só olhar a manchete. Desembargadores autoriza retorno do chefe, não é qualquer um, não é o Petinello, é o chefe, né, dos grupos que criam confusão, né, lá na Rocinha, para presídio estadual e criticam política de segurança. Por unanimidade, desembargadores acolheram o pedido da defesa de Rogério 157, que está há 5 anos em uma penitenciária federal. Isso é muito duro. Ele não merece isso, rapaz. Isso é desumano. Manda pra penitenciária estadual, né? Que é mais perto, tem um calor humano, ele fica um pouquinho mais confortável. Aí você vai ler a nota, gente. Aí você começa a questionar, será que é por isso que o Brasil está do jeito que está? Em seu voto, o relator, o desembargador Luiz Noronha Dantas, destacou que faltou fundamentação jurídica no pedido do Ministério Público para manter a manutenção do réu em um presídio federal. Na decisão, o ministro Noronha Dantas, não, desembargador Noronha Dantas, né, ressalta que o uso de medidas de exceção que se tornam definitivas em nome da pretensa preservação de uma segurança coletiva vai contra as garantias individuais constitucionais. Agora é momento de falar de garantia individual, né? O coletivo agora não interfere mais. Você vê que no período da pandemia, as garantias individuais ficavam em segundo plano. Tem que pensar no coletivo. Mas agora, que é o chefão, um dos chefões lá, né, Rogério 157 da Rocinha, aí nós podemos falar de garantias individuais. Abre aspas. Por um trecho da decisão. É triste e desalentadora a memória a repetida utilização de medidas de exceção que se tornam definitivas, manejadas em nome da pretensa preservação de uma segurança coletiva, mas que cobra como preço para sua utilização a sistemática supressão de garantias individuais constitucionalmente tuteladas. Foi assim que surgiram em tempos mais longínquos as ditaduras istas, né? O Mussolini e o cara do bigode. Olha só. Se você manter uma pessoa num presídio federal, você vai criar algum ismo no Brasil. E num passado não muito distante, o golpe militar de 64. Que implementou e manteve por mais 10 anos o fatídico AI-5. Eis um trecho do relatório. Imagine, viu? Ó, se você não deixar o cara ir pro presídio estadual, ó, o passado já nos mostrou, viu? Vai surgir um novo bigode. Meu Deus. Ai, será que esse desembargador, ele vota mais à direita ou mais à esquerda? Eu não sei, mas tá triste de ver algumas coisas. Aí avançando. Ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele alegou uma ameaça à sua integridade para não ir à comissão da Câmara. Nem o vingador brasileiro teve coragem de ir na Câmara dos Deputados. Se nem a Câmara dos Deputados é um local seguro para um ministro de Estado que também é um vingador da Marvel, né? É o Hulk, ou é o Homem de Ferro, eu não sei, mas é um vingador da Marvel. Se a Câmara dos Deputados não é um local seguro para um ministro de Estado, também é um vingador, acabou o país. Acabou o país. Tem condição isso? Não tem condição nenhuma. Nenhuma. E ofício encaminhado ao Arthur Lira, Dino afirma que falas de membros da comissão diante de sua ausência anterior se configuram em grave ameaça à sua integridade física, caso ele comparecesse. Ah, meu Deus. Ah, eles falaram de mim, foi fazer isso, fazer aquilo. Eu não vou, estou com medo. O nosso vingador brasileiro, que não tem medo do Thanos, tem medo do Sargento Farru. Gente, é demais. É demais. Mas se a Globo News chamar o Flávio Dino, ele vai louco para dar uma entrevista pra Globo News. Aí vai louco, todo sorridente, serelepe. Maria, não perde uma oportunidade. Vamos avançar. O Bolsonaro postou esse vídeo aqui, sua rede social anteontem. Achei deveras interessante. Ele fala assim, ó, vem aí a expropriação de terras, a de adjudicação, quando o bem é transferido para o credor ou outros legitimados,
Quem colocou Lula na presidência ainda disse que salvou a democracia no Brasil. Vamos ver o que o Paulo Teixeira está comentando, né? O ministro do Desenvolvimento Agrário. Nós também abrimos um programa de adjudicação de terras públicas. E por isso que eu queria, Sassarão, ver se o Banco do Brasil dá as terras de maus pagadores para gente assentar mais gente na reforma agrária, como aconteceu aqui. Nós precisamos fazer isso. E quero dizer que a primeira ação que nós vamos fazer vai ser aqui no Paraná, de adjudicação dessas terras dos alas aqui no Paraná. Bom, eu acho que ninguém defende calote. Calote é complicado, mas quando o ministro petista fala aí, né, pro Banco do Brasil, que o Lula também escolheu as pessoas para, né, ocupar os cargos de indicação a dedo, né, dá uma olhada aí, os maus pagadores, pra gente, né, colocar uns assentados, isso é um pouco preocupante. Muito preocupante, mas quem elegeu o Lula, né, meio que não vai me dizer que isso aqui seria uma surpresa. Mas vamos continuar. Ainda falando no PT, indicações. Esse tema aqui circulou bastante ontem. Ontem também ainda se falou disso. Conselheira de Itaipu e tesoureira do PT disse que o Estado de Israel não merece existir, basicamente. E falou mais coisas. Secretária Nacional de Planejamento e Finanças do PT e nomeada para o Conselho de Itaipu em junho pelo Lula, Gleide Andrade, escreveu na rede social que não merece ser um Estado. A petista disse ainda que Israel é uma vergonha para a humanidade. Ela falou mais absurdos. O fato de estar no Conselho de Itaipu são mais de 30 mil reais. Então vai ser 32 ou 37 mil por mês. Não é para trabalhar de segunda a sexta não, viu? Tem cargo nesses conselhos que sequer são reuniões mensais. Não sei se é esse. Tem conselho que é reunião bimestral. Não sei se é esse. É. O Lula não deixa os seus amigos para trás. Pô, gente, é a secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT. Não é um militantezinho pé de chinelo, né? Então tem que tratar bem. Tem que tratar bem. Esse é o governo do amor, da democracia. Segunda-feira, o Paulo Pimenta foi no Roda Viva. No Roda Viva segue, né, a mil, a Vera Magalhães não descansa. E ele comparou o Grupo H ao Mandela, ao falar do futuro, né? Ele falou que o Mandela, no passado, também foi acusado de muitos absurdos. E eu acho que o Mandela é um santo não, viu? Então talvez faça até sentido o que ele tá falando. Mas ele fala que o Mandela depois provou, né? Sua narrativa estava correta. Enfim. Aí não ia poder ficar de fora, né? Não é só... Assim, todos os petistas estão falando uma coisa. Você acha que o Lula pensa diferente? Isso aqui a Rede Globo também, com certeza, vai abafar. A Globo não vai comentar isso daqui. Se comentar, vai ser uma notinha no Globo. Jamais vai sair no Jornal Nacional, vocês sabem disso. William Bonner não pode prejudicar o Lula nesse ponto. O Lula disse que... Não é porque o Grupo H, né? Fez o que fez. Que... você pode retaliar tirando a vida de milhões de inocentes. Assim, né? Se o Lula falasse centenas de milhares, já seria um absurdo. Milhares, eu também acho que também ia ser assim, pô, meio complicado. Mas milhões? É sério mesmo que a gente vai entrar num quantitativo de milhões de vidas? Tá demais, né? Mas o Lula pode falar o que quiser. E a gente sabe que por trás disso, né, tem um posicionamento político claro. O Lula tem um lado, mas ele não vai falar, mas tá todo mundo vendo. E a Rede Globo abafando. Em primeira live após cirurgia, o presidente se disse indignado com o que classificou como burrice do ser humano. Aí, da turma do Lula também, logo no Noblar, Ricardo Noblar, o Leandro Ruschel colocou essa colagem aqui, eu achei muito interessante, porque acima, o Noblar tá falando de Israel. No quadro abaixo, o Noblar tá falando do Grupo H. Na hora de falar do Grupo H, o Noblar fala, ó, o Grupo H afirma isso, aquilo, outro, de acordo com a alegação da organização. Ó, tá vendo lá, né? De acordo com a alegação. Ele dá um atestado que a coisa, né? O grupo afirma.
Só que quando é pra falar de Israel, sem provas. Sem provas, né? Diz que o grupo H quer fazer isso, né? Com um é sem provas, com o outro é afirma de acordo com a alegação da organização. Né? Um é basicamente a palavra divina, não mente, tudo é verdade, tudo que eles falam é verdade. O outro é sem provas. Ai, ai, ai. E aí, só aproveitando aqui o link, né? Estamos falando do jornalismo. Saiu essa parcial, sei lá se é pra falar isso, né? Eles não falam quem tá na frente, mas falam o seguinte: os dois mais votados até o momento, em ordem alfabética. Então, não necessariamente eu estou na frente, mas, como vocês podem ver, a finaleira do iBest, jornalista influenciador, o jornalista mais importante desse país, sou eu contra dois petistas. A petista da Globo, Sandra Nemberg, e o petista do Galãs Feios, Helder Maldonato. Peço a vocês, não só me ajudem a ganhar, me ajudem a derrotar esses petistas. Vocês vão deixar a Sandra Nemberg, uma petista da Globo, levar esse prêmio. Talvez ela tenha mais voz do que eu não sei. O link tá na descrição do vídeo. Primeira coisa que tá no link. Vai lá, só precisa votar uma única vez. Não dá pra votar mais de uma, né? Manda pras pessoas que você conhece. A gente precisa derrotar a Rede Globo. Fazer com que isso daqui aumente, ó. Só pegar aqui o gancho da Rede Globo, né? Globo admite ter perdido 24% de audiência nos últimos 6 anos. Aí você até pensa, né? Nossa, bom demais. Só que, gente, mesmo perdendo 24%, sabe quantas pessoas a Globo continua falando? 76 milhões por dia. E eles falam que esse número a Globo alcança da TV aberta, com Globoplay, canais pagos e site da emissora. É muita gente. É muita gente. 70 é muita gente. Tem que cair mais uns 80%. Não é pouco. Tem que cair uns 97%. A Globo tem uma audiência mais do que 5 mil pessoas. Assim, tem que ver qual o tamanho do Leblon, da Faria Lima, e falar, pronto, aqui, ó. Aí sim a Globo vai estar de acordo com a audiência dela. Mas vamos lá. Vamos continuar. Vamos falar um pouco do Haddad. Só que antes de falar sobre o Haddad e o governo, quero trazer 2 notícias que eu acho que demonstram como é que as coisas vêm sendo feitas. Então, quando você vê outras notícias, talvez a coisa fique um pouco mais clara. E o que eu quero falar com isso? A Folha de São Paulo aqui nos disse que o governo Lula, ignora empresas e trabalhadores de aplicativo em proposta para regular setor. Fala que teve um grupo de trabalho, foi criado, 45 pessoas, que seriam 15 do governo, 15 das empresas, 15 dos trabalhadores. E o governo ignorou. Tá nem aí. Foi só para inglês ver. E no final do dia, quem que vai apresentar o projeto de lei é o Lula. Ele faz do jeito dele. Ele, Luiz Marinho, tô nem aí pro povo, tô nem pro trabalhador, tô nem pras empresas. Depois não sai porque a economia tá patinando. Mas enfim, tá ali, ó. O grupo de trabalho criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para regulamentar os serviços por aplicativos não discutiu a proposta de lei que a pasta pretende enviar ao Congresso Nacional. A queixa feita por empresas do setor foi confirmada à Folha por participantes do grupo. Esses classificam como fracassada a tentativa do governo de fazer um debate amplo sobre a regulação da atividade. Ou seja, no que o Lula consegue fazer e colocar o dedo, ele vai. Vai e não quer saber de ninguém. Eles governam para si. E ainda fala o seguinte, né? O grupo de trabalho reuniu durante 5 meses as discussões que encerraram em 12 de setembro. Até o momento, afirmam eles, nenhum integrante do GT recebeu oficialmente a minuta redida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A proposta aventada pela pasta inclui o pagamento de contribuição em INSS, seguro de vida e o valor mínimo por hora, entre outros direitos trabalhistas e previdenciários. Além disso, prestadores de serviço de empresas como Uber, 99, iFood e Rap poderão trabalhar como autônomos ou ser contratados por meio da CLT. O problema para os representantes dos aplicativos é que somente 2 assuntos foram discutidos no grupo de trabalho: os ganhos dos trabalhadores e a questão previdenciária. Outros pontos, como jornada de trabalho e pontos de apoio, não foram abordados e constam da proposta do governo. E assim, como é que você vai pagar por hora? Pagar por hora? E se o cara não fizer entrega? E se o cara fizer entrega muito devagar, esculhambando? Você pode demitir, não pode demitir? Qual que vai ser os padrões? Não tem discussão. O Lula fez do jeito dele. Fez do jeito dele. É assim que... E nessa mesma linha do faz do teu jeito, do jeito que eu quero, eu vi essa notícia aqui no primeiro momento, eu pensei, será? Será que isso aqui tem chance de dar pra frente?
Mas eu acho que isso daqui é muito mais pura torcida. Só para inglês ver, mais uma vez. Eu não acho que o Lula tem força no Congresso para derrubar isso daqui. E eu não acho que o Lula quer. Vocês acham que o Lula tem alguma preocupação real com a Previdência? Ainda mais quando... Olha o que a notícia diz, né? Lupe diz que o Conselho da Previdência vai avaliar a revogação da reforma Previdência de Bolsonaro a partir de 2024. E revogar a reforma da Previdência, o custo do governo vai subir absurdamente. O governo tem um déficit gigante pela frente que não está conseguindo sequer chegar numa solução minimamente razoável para chegar no 0 a 0. Você acha que tem alguma chance do governo, o Lula, querer aumentar o seu gasto? Zero, né, gente? Mas, para inglês ver. É tudo para inglês ver. Tudo que esse governo faz é para inglês ver. Mas tenha certeza de uma coisa. Tem alguém ganhando. Não é você. Aí você vê, né? Lula sanciona projeto que permite piso de gastos com saúde menor neste ano. Tudo é para inglês ver. Cadê a turma do Vivo SUS? Cadê o Lula? Que pensa no trabalhador, que é valorizar os enfermeiros, os professores. Aqui é o fato real, concreto. A turma só não vai ganhar um aumento por causa do Lula. É a turma do PT, que entrou em campo para isso aqui acontecer. O Zeca Disseu, mais especificamente. E aí? É tudo para inglês ver. Aí vem. PEC do rombo. Aqui. Arcabouço fiscal. Passos na Globo News toda semana. Narrativas e narrativas. Haddad tocando violão para Natuzaneri. Dom, 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 dom. Tudo para inglês ver. Essa é a realidade do país. Na quarta queda seguida, a arrecadação do governo recua 0,3% em setembro para 174,3 bilhões. O governo está precisando aumentar a arrecadação. O governo pede 168 bi para zerar o déficit no ano que vem. É zero as chances. O governo já aprovou algumas medidas. O governo vem socando imposto, mas à torta e à direito. E a arrecadação está caindo. Você escuta as pessoas comentando, uma ou outra, muita gente preocupada. Você vai ser desempregado, o comércio está devagar. Aí você para e pensa, pô, mas, cara, como é que a arrecadação caiu? O Lula tá enfiando imposto, sabe, pra todo mundo pagar adoidado. A Globo fala sobre isso. O resultado só não foi pior porque a arrecadação do PIS/COFINS, os impostos federais, subiu 2,63 bilhões em setembro. Nesse caso, a Receita tem informado que isso está ligado à elevação dos tributos sobre os combustíveis anunciada pela equipe econômica. As coisas só não estão pior porque vocês estão pagando. Como vocês estão ajudando com mais dinheiro o governo, pagando mais imposto, a situação não está tão caótica. Mas não tenho o que falar. Lula quebrou o Brasil. E agora? Como é que vai ser um 2024? Um Brasil esfacelando, caindo nos pedaços. A velocidade que as empresas começam a fechar vai aumentar. Principalmente aumento de desemprego. Uma queda na renda da população. Mas não tá bacana. E tem números que apontam isso. Mas a gente vai chegar lá. Antes, vem aqui, ó. A mesma turma que diz que tá preocupada, não tá. Também é tudo conversa pra boi dormir. Os grandes tubarões do mercado financeiro estão de boa. Ganha. Já pega o dinheiro que ganha, já dolariza, bota lá fora. Só tá nem aí porque acontece no Brasil. Com dólar sobra ele até ganha mais. Mas tá ali, ó. Mau presságio alimenta a miragem do segundo trimestre na Faria Lima. Em relação à preocupação sobre o nível da atividade econômica no terceiro trimestre, expoentes fontes da Faria Lima já manifestam o receio de que o segundo semestre, o mais profícuo para a agenda econômica e para o mercado neste ano, tenha sido uma miragem distante. São tudo promessas vazias, várias propostas que não vão sair do papel. Para que a segunda metade do ano tenha ganhos mais consideráveis para o mercado, só com tratoraço para promulgar as principais medidas econômicas em pauta em 2023. E essa medida para quê? Para aumentar a arrecadação. A Faria Lima, a função da Faria Lima é garantir que você pague mais imposto. E para quê? Pensa o seguinte, se o governo
não vai bem das pernas, existe uma chance alta, inclusive das empresas estatais, começarem a ser utilizadas para outras coisas, o que pode fazer que tenha uma certa fuga de capitais. E a economia também, né, comece a trabalhar um pouco mais devagar. Se o governo não consegue passar uma imagem de bom pagador, bom credor, se o governo não consegue também lidar com a questão da dívida interna, você não consegue ter uma redução da taxa de juros do Brasil, a Selic não vai baixar, pelo contrário, tende a subir. E isso daí dificulta o ambiente de negócios. E vários desses bancos que vocês escutam falar o tempo todo nas discussões políticas, mas que você é pobre e você não tem conta neles, que são bancos de investimento, sua grande parte, né? É banco de gente rica. Esses bancos, eles não só ganham dinheiro na compra de venda de ações, etc. Não, gente. E muitas vezes o cara chega lá com um projeto, ele dá assim, né, uma arrumadinha, ele conhece um, conhece outro, ó, tem um cliente do banco que é bacana, tem um terreno aqui, eu sei que tu é bom consultor, faz aquele meio de campo, boleta em todo, ele ganha. A galera quer ver algumas coisas saindo do papel. E não vai. Eles acharam que ia colocar o Lula, eles iam participar do centro das discussões, e iam ganhar cada vez mais. E estão ganhando. Mas eles esperavam um pouco melhor, né? E eu acho que talvez, até os que apostaram alto, vão ter uma pequena surpresa. Aí, olha só isso daqui. Tem a ver com o governo. E essa necessidade de um tratoraço. Tem que aprovar as medidas para aumentar os impostos. Sobre aumento de imposto, antes de falar disso, olha como a Globo comenta na sua manchete. Aí depois a gente olha a manchete do Metrópolis. Após pressão sobre Haddad, Caixa suspende exposição que coloca Lira, Guedes e Damares no lixo. Viés político. Parlamentares como Bia Kicis entraram com requerimentos. A instituição diz que irá apurar a responsabilidade dos órgãos internos. Aí o Metrópolis também comenta sobre o caso. Caixa cancela exposição que mostra Bolsonaro fazendo o número 2 em cima da bandeira brasileira. Por que a Rede Globo não conta? Por que a Rede Globo não conta que tinha dinheiro da Caixa numa exposição destruindo a imagem de Bolsonaro? Coloca, né, Damares, Guedes, o Lira. É porque não fala de Bolsonaro, pô? Ao longo da matéria até fala, mas por que não coloca na manchete? Será que não é um fato pra estar na manchete? A Caixa do Lula patrocinando a exposição contra Bolsonaro. E, gente, não só essa foto. Contra Bolsonaro tem muito mais coisa. Não, e também não é só contra as pessoas. Assim, é um vilipêndio à bandeira do Brasil. As coisas que eles colocam, a agenda ideológica, e, rapaz, não precisa nem falar. Vocês devem até ter visto isso. Mas tá aí. Essa é a Rede Globo. Mas porque eu quis trazer isso, que tem a ver com Faria Lima, que quer um tratoraço. Pois bem. Lula chama o presidente da Caixa para conversar. E meio a pressão do Lira. Há muito tempo o Lira está querendo não só a presidência, como as vice-presidências da Caixa. Aquele loteamento básico, da camaradinha, para garantir que o Lula vai ter uma base na Câmara, né? E o Lula tá tentando segurar a Rita Serrano no cargo, só que agora parece que tá mais complicado. O H dele fala assim, ó. A pressão aumentou nos últimos dias, após a Caixa Cultural promoveu uma exposição que trazia uma colagem com ataques ao atual presidente da Câmara. A exposição, juntamente com a irritação do Centrão, com atraso no pagamento de emendas pelo governo, levou Lira a adiar a votação do projeto para a taxação de fundos offshore previstas para terça-feira. E aí eu digo uma coisa. Se o Lira adiou a votação de um projeto por birra, cara, assim, é um absurdo. Não sei se esse projeto vai ser bom ou não para o Brasil, mas eu acho que a discussão que deveria ser feita é essa. É o seguinte, quais são os projetos importantes para o país? Vamos votá-los. Vamos votá-los. Não. No final do dia, o Congresso Nacional está se transformando numa casa de lobby. Não é mais a casa do povo, é a casa do lobby. Quem tem mais lobby vence. Tem muito banco que, meu Deus do céu, né? Fala, o deputado é capaz de se jogar no chão para usar o corpo como tapete. Virou uma casa do lobby. E o presidente da casa se acha no direito de controlar a pauta como ele tá se sentindo no dia, né? Estou ofendido. Não vou botar em votação. Se é bom ou ruim esse projeto, eu não sei. Mas você percebe como são as coisas? A gente não discute Brasil, pessoal. Nós não discutimos Brasil. Nós discutimos egos. Uma disputa de egos e de poder. Foi o que se tornou o Brasil. Foi o que se tornou a Câmara. Pacheco também, né?
não tá dos melhores. Mas vamos lá. A equipe de Haddad teme o atual corpo mole do governo na reforma tributária. Que corpo mole que o Haddad treme? Ou teme, né? A equipe econômica anda apreensiva com a eventual displicência do governo. A leitura interna que o governo tem feito corpo mole. Será que o Haddad tá esperando que o governo libere as emendas? Seria isso? As emendinhas? Libera as emendas aí. Hã? Aquelas emendas marotas. Porque foi assim que o governo, né, garantiu a aprovação da reforma tributária na Câmara. É isso que tá faltando. Entrar com as emendas em campo. Meu Deus. Mais uma vez. Não é sobre o futuro do Brasil. Nunca é sobre isso. É corpo mole aqui, é corpo mole acolá, porque a pauta é importante para o plano econômico deles, mas e o Brasil? O Brasil não tem espaço. Não tem espaço. Porque, eu tava falando, virou uma casa de lobby. Imposto do pecado e isenção a montadoras. Veja pontos em aberto na reforma. Pronto. Agora, é um regime diferenciado, né, para questões automotivas. Está em discussão a regra de inovação tecnológica e de transição energética, com uma série de travas para proteger o setor automotivo. Esse debate da isenção de impostos para montadoras gerou disputa bilionária nos bastidores entre montadoras já estabelecidas e novas, e a tendência é que o relatório traga a isenção atrelada à inovação e à transição energética. Ou seja, quem segue a agenda verde vai ter um diferencial. Reforma tributária está se mostrando lobby. Não é o futuro do Brasil, uma desburocratização. Não, Não, me ajuda aqui um pouquinho. Aqui. Me trata diferente. Eu quero um agrado. Tanto que o bastidor fala, né? O lobby faz hora extra. A entrega dos relatórios de projeto de lei do Eduardo Braga sobre a reforma tributária e as negociações em torno do texto do deputado Pedro Paulo sobre a atração dos super ricos lotam os corredores do Congresso de Lobistas nesta semana. Além dos frequentes representantes sindicatos, de grandes empresas, do mercado financeiro, há desta vez o lobby de estados e municípios preocupados sobre como ficarão suas contas com as mudanças previstas. É normal, né? É normal isso daí. O prefeito tem que se preocupar mesmo, se vai ter dinheiro para pagar lá as contas da cidade. Mas no mercado financeiro, as grandes empresas, não é as pequenas empresas, não são as médias empresas, são as grandes. Braga, cuja base é a Amazonas, se preocupa especialmente com a Zona Franca de Manaus, é sensível às demandas políticas locais e empresariais. E não está diferente da Câmara. O deputado Pedro Paulo sofre pressão de grupos de lobistas, especialmente os que representam os fundos dos super ricos e os intermediários de investimentos em offshores. Que foi o que o Lira não votou ontem. Esse é o Brasil. Não tem espaço pro povo. Não tem espaço pro pobre. Só no orçamento na hora de pagar o imposto. É o que cabe ao povo. Literalmente deixou de ser a casa do povo. É a casa do lobby. Mas vamos continuar. Ainda nessa linha. Mas uma abordagem um pouco diferente. Tudo que vem sendo feito, sempre a revelia do povo, sempre visando o lobby dos poderosos, está acarretando nesse cenário. Aperto financeiro leva o brasileiro a comprar só essencial, diz pesquisa. Enquanto a turma está em busca do bilhão, né, ver quantos bilhões consegue ganhar, quanto consegue sugar do Brasil, a população brasileira tendo que ficar restrita ao essencial quando dá. 6 em 10 brasileiros estão preocupados com o aumento do preço dos alimentos nos mercados e 44% só compram o essencial. Outra descoberta envolve a falta de intenção dos brasileiros em comprar novos aparelhos eletrônicos. Pelo menos 30% dos entrevistados disseram não ter mais interesse em comprar aparelhos de última geração, enquanto outros 44% planejam gastar menos em eletrônicos nos próximos meses. E eu tenho para mim que esse número, ele não está considerando... Assim, as pessoas que participaram dessa pesquisa, eu acho que elas sequer, gente, estão sabendo dessas mudanças, né? Das comprinhas online. Porque se as pessoas já estão com dificuldade para fazer umas comprinhas, imagina agora. Passou de $50, é 92% de imposto. Esse é o trato. Aqui não tem lobby. Aqui não tem lobby pro povo. Não tem lobby. Não tem lobby. O máximo que vai ter é a primeira dama falando, não, o imposto quem paga é a empresa. Não é o cliente, não.
Salário não chega ao fim do mês para 30% dos brasileiros, diz a CNI. Há 2 meses do Natal, 74% dos brasileiros avaliam consumir menos por falta de dinheiro. E os ricos e poderosos estão em busca, né, de bilhões. Renato fala, né? O SG é mais importante do que o povo. Viva a neoindustrialização e a transição energética. O governo podia estar investindo em políticas realmente que vão gerar emprego, renda, não. Preocupado com outras coisas. Com a agenda verde. Aí você vê esse tipo de coisa. Cadê a preocupação do Lula, né? Com os bancos. A gente comentou ontem, né? Que os bancos tiveram um lucro recorde. Comentou no vídeo ontem. Logo no início. Cadê a preocupação? PT, né? Aquela esquerda raiz, os banqueiros. Cadê, ó? Crefisa é condenada 10 vezes por cobrar juros abusivos de idosos. O UOL diz que, ó, taxa chega a 987%. 987% de taxa. O Arthur fala assim, ó, esse é o estímulo ao crédito do Haddad, com o silêncio do MP, Ministério Público, e do Banco Central. 1000% de idosos. Mas deve ser SG, né? Então, um grande compliance. Então, fica de boa. Cadê, né? Cadê a turma, rapaz? Gente, nenhuma empresa dessa sabe, trabalha com crédito. Nenhuma dessas trabalha porque deu na telha. Precisa de muitas autorizações. Mas as nossas autarquias não estão preocupadas, né? O Campos Neto, ele está preocupado com as emissões de carbono. Eu não suporto mais o Campos Neto. Que discussão mole dele. Aqui é o ser humano comum. O revendedor do Boticário. Você não vai falar que é um milionário. Trabalhador. Ontem eu vi essa postagem aqui. O Alex, ele deu RT numa notícia. A gente vai falar da notícia que ele deu RT. E ele deu RT com essa imagem aqui, ó. Que ele recebeu. Revendedores do Boticário. Olá, Alex. O Grupo Boticário está realizando um importante processo de priorização de temas para aprimorar o seu report nos temas ambientais, sociais e de governança, os temas SG. Para isso, estamos realizando uma breve pesquisa que nos ajudará a identificar quais são os temas mais relevantes para o nosso contexto de atuação. Ao fim do processo, os temas serão priorizados para o relatório SG com base na visão de diferentes públicos estratégicos. Você não levará mais que 5 minutos. Está chegando no revendedor Boticário. Não, responde aqui esse relatóriozinho para a gente ver o que a gente vai fazer para avançar com a nossa agenda. Ele diz, ó, a agenda está avançando no Brasil. E tá mesmo. Teve entrevista de um CEO do Principles for Responsible Investment, um grupo que era em 2005, né, olha, os princípios para o investimento responsável. Foi criado e tem ligações com a ONU, né? Então, muito bacana. Exatamente no período que criaram acho que foi Why It Matters. Acho que esse é o nome do projeto da ONU que criou a tese do SG. Mas enfim, o cara tava no Brasil, deu entrevista, e ele diz que regulação, mais regras, é a peça que falta para acelerar investimentos climáticos. Né? Você coloca tanta regra, tanta dificuldade para você colocar o seu dinheiro em algum outro mercado que só sobra como opção os investimentos verdes. Na mão grande, é na burocracia. Vamos vencer na regra. Renato fala, ó, a agenda SG sequestrou o mercado financeiro a ponto de mais da metade dos recursos financeiros institucionais do mundo, cerca de 120 trilhões, seguir as regras e os princípios da agenda. No Brasil, há uma pressão por parte da Faria Lully que o SG seja obrigatório a tudo e a todos. Obtenha o selo e seja aceito. Se você se opor, então, poderá ser punido. Aí, olha essa notícia, para você ver o contrassenso e o contrassenso com que o Lula fez. O Alex, nosso revendedor da Boticário, ele deu RT nessa postagem aqui com aquela imagem dele. Investimento em SG em Wall Street tem caído. Lá fora, nos Estados Unidos, está caindo. No Brasil, está aumentando. O que não serve para eles? Ó, eles tentaram lá, deu errado. Prejudicou a economia deles, então eles pararam. Prejudicou? Não, então vamos exportar para o Brasil. A gente viu que é ruim para destruir países. Vamos destruir o Brasil. E o Haddad recebeu a ordem, e o Lula do amigo Biden, não, vamos fazer, somos vassalos. O presidente do Conselho de Administração, aí nós falamos, né? Nos Estados Unidos não querem, mas o presidente do Conselho de Administração do Bradesco e membro do Conselhão do Lula
sugerem uma repreensão a quem se opuser ao ESG no Brasil. Aí, se liga nessa nota, para você ver o que o Lula fez. Aí você vê se tem algum lastro, na realidade, alguma preocupação com o Brasil. Jenkins disse à newsletter da CNN Internacional, Before the Bell, que o conceito ESG não funciona. Não funciona. E que daqui para frente ele abandonará completamente o conceito e suas medições. Não quero saber. Optando em vez disso, pensar no investimento responsável é sentido mais amplo. O problema com investimentos ESG, disse o Jenkins, é que não é possível ter a materialidade incorporada numa métrica de forma qualitativa. Cara, como é que você vai medir? O que é ESG? Quem que vai determinar? Quem que vai determinar o que é certo e o que é errado? O que é bem e o que é o mal? Quem é? É o Lula? Ou seja, se você está falando de algo baseado em sentimentos e opiniões, é realmente difícil medi-los sem detalhes específicos, né? Quantidades ou coisas concretas. Quem que determina essas regras? Vai ser a ONU? A ONU vai criar agora o conceito de regras universais? A ONU que vai falar quem é do bem e quem é do mal? Porque até agora fica nessa, né? Todo mundo diz, eu sou ESG, mas por quê? Cada um tem os seus critérios. Aí veja isso. O Brasil deu sua resposta. Brasil é o primeiro país do mundo a adotar oficialmente padrão global de reporte de dados ESG. Opa, peraí. Não existe padrão global. Não existe. Existe o padrão de alguma pessoa. Existe o padrão de alguma... Global não existe. Existe o padrão de alguma pessoa. De algum grupo que falou, não, o meu é global. E o Lula aceitou ser um vassalo. O Lula entregou o destino do Brasil na mão dos outros. A CVM lançou resolução que obriga a publicação de relatórios sustentáveis a partir de 2026. Falou que agora estava muito cedo, né? 24, ano que já está muito em cima, 25 vai ser voluntário, 26 começa. O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a adotar oficialmente as normas globais de reporte de dados ESG. Como é que pode existir uma norma global e não tem nenhum país? É a primeira norma global que só tem o Brasil. Sensacional! É uma norma global que só tem no Brasil. Após a CVM editar uma resolução que avaliza as normas do International Financial Reporting Standards, IFRS. Que grupo é esse? Eu nunca ouvi falar. Quem é esse grupo? Desde quando esse grupo tem uma validade internacional? Foi o Biden que mandou? É isso? Foi a ONU que elegeu esse grupo para ser o melhor grupo do mundo? Só o Brasil tá e é global. Não tem mais ninguém. Ninguém no planeta segue esse grupo. Só o Brasil. Aí você vê a manchete dessa. É puro lobby. Não tem condição. As normas lançadas globalmente em junho deste ano. Lançadas globalmente? Eles fizeram o quê? Um tweet. Deve ter sido isso, né? Fez um tweet, postou a imagem no Instagram e falou, isso aqui é global, viu, gente? É pro mundo todo. Tá, mas ninguém segue. Só o Brasil. São as primeiras normas globais que só o Brasil segue. Cria padrões para o reporte de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade para as empresas e fundos de investimento, obrigando as empresas de capital aberto listadas na B3 a publicar a partir de 2026 um relatório especial com informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. A medida está inserida no Plano de Transformação Ecológica, como é chamado oficialmente a Agenda Verde do governo. Pronto. O Brasil vai seguir regras que ninguém mais segue no mundo de um grupo que ninguém conhece, mas que é global. Qual o impacto disso? Antes das normativas de caráter global, as companhias adotavam diferentes formas para divulgação de relatórios de sustentabilidade. Cada empresa reportava as informações que julgava importantes. A empresa fala, não, eu sou ESG porque eu faço isso. Não, eu sou ESG porque eu tenho tantas, sei lá, pessoas de cabelo azul na minha empresa. Não, eu sou ESG porque eu tenho não sei quantas florestas, porque eu compro crédito de carbono. Cara, fala o que tu quiser. Eu acho que devia ser assim. Você aí como investidor, olha o relatório. Se você acha que esse relatório te agrada, tu acha que essa empresa te agrada, bota teu dinheiro lá. Não, tem que botar uma regra para todo mundo. E essa regra aqui para todo mundo nunca funciona para todo mundo, né? Sempre vai acabar por ajudar alguma empresa. Sempre vai acabar por ajudar uma empresa, um grupo e a formação de um monopólio.
Agora, a ideia é que seja possível comparar os mesmos dados e indicadores de diferentes empresas que atuam no mesmo setor. E quem define a regra? Um grupo global que só funciona no Brasil. Segundo especialistas, com a mudança haveria o combate ao greenwashing, quando há falsas ações de sustentabilidade. Mas quem que diz o que é verdade? Um grupo global que só funciona no Brasil? Só o Brasil aceitou as regras, então eles têm capacidade de falar as verdades da sustentabilidade. As empresas não têm. Muito menos o investidor, né? Não tem capacidade nenhuma. Ele está sendo o tempo todo enganado. Ele vê o relatório e fala, você que eu achei sustentabilidade. Não é. Ele não sabe. Ele não é uma tartaruga ninja, né? Primo da Marina Silva. Não é. Não é o mestre Splinter. Aí, se você acha que já tá ruim, calma que o Campus Neto tá vindo aí. Embora a CVM tenha coordenado o referenciamento, como já era esperado pelo mercado, algumas empresas especulam que o Banco Central possa também referendar as normativas, o que faria que não só empresas de capital aberto fizessem adesão das normas, mas também os bancos e as cooperativas. Olha aí, agora também. Então tá na mão do Campos Neto. Vamos ver se o Campos Neto também vai assinar. Os bancos também serão obrigados. O mundo, não. A turma tá desinvestindo nesse jeito. Mas no Brasil, seguimos uma regra global, que eu não sei que grupo é esse. Não sei quem criou. Não sei quem são as pessoas. E eu sei que só o Brasil segue essas regras globais. É um tapa na cara do brasileiro todos os dias. Todos os dias. É literalmente a galinha dos ovos de ouro a história do Brasil. Não tem ninguém preocupado com o povo. Mas vamos falar disso mais, né? Coisas vindo lá de fora. Tô passando no Twitter ontem. Vi duas postagens interessantes. Primeiro essa daqui da Amazônia Azul. Hoje teve evento da WWF sobre a Amazônia nos Estados Unidos. Turma que vive com infraestrutura maravilhosa, falando como impedir a infraestrutura do brasileiro. Pois o meio ambiente deles não inclui o homem, pelo menos no Brasil. É bacana, né? Discutir o Brasil lá de fora. O ponto de virada para a Amazônia. O ponto de virada. Agora vai. Eles que vão decidir. Eu achei bacana. Tá aqui, ó. Lovejoy. A gente falou dele ontem, né? Eu falei, chamou minha atenção. Aí outra postagem que eu vi, e aí que eu fui atrás de mais uns besteirinhas, foi essa daqui, ó. Eu falei, mas rapaz, não sei se vocês vão lembrar, no mês de junho ou julho, acabei descobrindo aquela história do Instituto Internacional da Ileia Amazônica, onde no final dos anos 40 tentaram internacionalizar a Amazônia através da criação de um instituto que a ideia saiu da Unesco, né? O braço da ONU. E aí eu comentei isso na época, não deu certo. O Arthur Bernardes, o principal brasileiro, né, impedir esse absurdo de sair do papel. Tinha sido nosso 12º presidente, na época era deputado federal. E aí eu tô passando no Twitter, mas a Erika, ela posta o seguinte, ó. Fred Soper, presidente da Rockefeller Foundation no Brasil, o médico que presidiria em 1948 a primeira plenária em Belém do Pará para a criação do Instituto Internacional da Ileia Amazônica. Eu falei, não, eu não sabia isso. Ela falou assim, ó, ele caminha junto com Getúlio Vargas em 16 de outubro de 1940. Antes de falar dessa andança aí com Getúlio Vargas, se liga, eu fui atrás. Eu falei, será que foi isso mesmo? Na época eu não pesquisei isso. Já era um absurdo. Já era um absurdo tomar a Amazônia. Mas não é só que foi uma reunião da Unesco, não. Não é que foi uma ideia da Unesco. Ali, ó. Jornal do Brasil, 13 de setembro de 47. Visita São Paulo o diretor da repartição sanitária pan-americana. Para São Paulo seguiu pelo avião da linha paulistana da Panair do Brasil, ontem o Dr. Fred Soper, diretor da repartição sanitária pan-americana, com sede em Washington e que presidiu recentemente em Belém a Conferência da Ileia Amazônica, promovida pela Unesco. Ela presidiu. Olha só como são as coisas. Essa informação extra que eu não sabia na época, né? Aí foi atrás de mais informação, tá aí também, ó. Instalou-se em Belém a Conferência Ileia Amazônica. Tá confirmando lá a presença do Fred Soper. Mas não vou ler isso daqui. É o que é que tem de novo, de interessante. A Erika, ela colocou abaixo daquela foto do Getúlio Vargas, ela colocou uma thread que ela fez em junho. Eu parei para dar uma lida, que ela fala assim, ó. Em dezembro de 37, segundo o próprio site da Fiocruz,
o governo Vargas proibiu por decreto o então Instituto Oswaldo Cruz de manter filiais em qualquer parte do território nacional. O que acontecia em 1937 no Instituto Oswaldo Cruz e na Saúde Pública do Brasil? Ela colocou ali a imagem, né, do próprio site do Oswaldo Cruz. Com a vitória da Revolução de 30, o governo diminuiu os recursos destinados ao Instituto Oswaldo Cruz e suas filiais, provocando no ano seguinte o fechamento da unidade do Maranhão. A filial de Belo Horizonte, em que em 22 passaram a se chamar Instituto Ezequiel Dias, continua em funcionamento, mas em 36 foi transferida para o governo de Minas. Neste último ano foi inaugurado, no governo do Pará, o Instituto de Patologia Experimental do Norte, que passou a funcionar como um instituto associado. Em dezembro de 37, um decreto baixado pelo Vargas proibiu o Instituto Oswaldo Cruz de manter filiais em qualquer parte do território nacional. Será que o Vargas estava perseguindo o Oswaldo Cruz porque não gostava dele? Será que era por isso? Também, segundo a própria Fiocruz, em 37, era inaugurado no Oswaldo Cruz o laboratório do Serviço Especial de Profilaxia, lá da febre amarela, da Fundação Rockefeller. Estava ali, ó, dentro do Instituto Oswaldo Cruz. O Instituto Oswaldo Cruz era unha e carne com os Rockefeller. Eu acho que foi por isso que a Tom ficou bem assim, ó, meio estranho, hein? Vou te dar o dinheiro mais não. Vou te dar dinheiro mais não. Mas fala o seguinte, né? Tratava-se de mais um capítulo na disputa pelo controle da atuação em saúde no Brasil, acentuada pela criação do Ministério da Educação e Saúde Pública na década de 30, com vistas a federalizar empreendimentos de saúde pública e fazer frente à crescente influência estrangeira no país. O Brasil era um caos naquela época, não tinha um Ministério da Saúde como tem, não tinha um SUS com todos os seus problemas. Aí em 30, o governo até foi atrás, depois fui dar uma olhada, o governo fez algumas parcerias, ele montou isso daí, desde o início até os Rockefeller chegaram aí, né, para ajudar em algumas coisas, e até ajudaram mesmo. Sem brincadeira, pelo que eu dei uma olhada, eles deram ajudada, só que, olha como é bacana. Você entra em campo, você ajuda o Brasil, você tá ganhando por isso, né? Que o governo tá colocando dinheiro pra tu cuidar da segurança da saúde pública, que até aquele momento não tem, e aí tu vai crescendo, o teu nome vai circulando como um filantropo, um grupo que gosta de ajudar, quando tu tá ganhando dinheiro por isso. Aí chega em 1947... quando você tá com respaldo, você tem uma história de uma ajuda, né? Ajuda muito entre aspas. Aí você tá onde? Tá presidindo o Instituto Ilha Amazônica. Imagina se fosse nos dias atuais, como seria a manchete, né? A Rede Globo. Bolsonaro ataca Instituto Oswaldo Cruz por ter ligações com o renomado grupo Rockefeller. Enquanto isso, mais negacionistas estão se posicionando contra a criação do Instituto Ilha Amazônica, que a Assembleia está sendo presidida pelo glorioso cientista Fred Soper, da Fundação Rockefeller, que tanto ajudou o Brasil, tanto dedicou de sua vida pelo bem da nossa nação. Seria mais ou menos assim, né, nos dias atuais. Até foi atrás de dar um bisu, né? Tá ali, ó. Criado o Serviço Nacional, é amarela, Fundação Rockefeller fica exonerada de seus encargos, combate esse mal. Ó, irmão, valeu, obrigado e ajuda, capo gato. Sai de perto de mim. Tira meu nome de tua boca. Tira meu nome de... Sai de perto de mim. Já deu. Ajudou o que tinha pra ajudar, agora vai embora. Tem mais matéria da época. O governo prossegue na obra de nacionalização dos serviços públicos. Olha a diferença. Na época em que olhava, não. O Brasil decide sobre o Brasil. Lula não. Lula é um grupo qualquer decide sobre o Brasil. Aqui não, aqui era o Brasil decidindo sobre o Brasil. Aí por que eu quis sobre isso? Né? Aqui é só um pedaço. Não adiantar que senão eu ia ficar muito louco. Aqui o que eu queria chegar para vocês. Voltando para os conflitos internacionais. Esse rapazinho aqui é o manda-chuva da ONU. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Ele tem 12 até... quase os apóstolos, né? Os discípulos, assessores. Um desses 12 dos melhores é Lona Zabor, amiga do Moro. Aquela que tem uma foto na casa do FHC, abraçada com Soros. E com o FHC ao mesmo tempo. Foto icônica. E que o Moro tentou nomear para o governo Bolsonaro e, graças a Deus, por pressão popular, não conseguiu. E depois ele deu piti, né? Falando, eu deveria ter insistido mais. Eu não deveria ter aceitado as ordens de Bolsonaro. Ou depois que saiu do governo, né?
É bom lembrar que tem muita gente que esquece. Ainda mais agora que o Moro, ele combate o Lula, né? Então temos que abraçar o Moro. Enfim. Antônio Gutierrez, ontem, gerou notícia. Porque o representante de Israel se irritou com ele e falou: secretário, em que mundo o senhor está vivendo? Em que mundo o senhor está vivendo, secretário? O Gutierrez, comunidade metrópole, né? Ele afirmou que os ataques do Grupo H não aconteceram no vácuo. O Grupo H não ataca do nada. Vocês estão causando muito problema. Aquela coisa, né? A culpa é da vítima. Vocês conhecem essa história, né? A ONU. Aí, algumas pessoas comentaram sobre o caso. Eu acho que esse comentário do Constantino é até em relação a isso. Ele fala o seguinte: rapaz, fechem a ONU. Só serve para cabide de emprego e palco para radicais contra o Ocidente. Depois louco sou eu, né? Quando eu digo, eu perdi a fé em todos esses grupos. ONU, OCDE, União. Não. Só quero saber do Brasil, da tia do Zap, do tio do churrasco. Esse é o secretário-geral da ONU. Aí que tá ali a foto. E aí pra gente juntar o tema anterior, a população brasileira, o que o Haddad tá fazendo, o que a CVM tá fazendo, o que o mercado financeiro tá fazendo, com que esses grupos, né, tão preocupados com a sustentabilidade estão fazendo. Esse é o Antônio Gutierrez. Era do Partido Socialista. Agora preside a ONU. O Gutierrez já falou dele no passado, na época da... Como era o nome do... Não era a culpa progressista de Estocolmo, tinha outro nome. Que era a turma da terceira via. Esqueci agora. Não era Internacional Progressista. Ou era Internacional Progressista? Pode até ser. Mas enfim. Ele comentou isso daqui no mês de junho. Fernando Henrique inicia amanhã viagem pela Suécia, Polônia e Eslováquia. E eu dizia que o FHC ia participar da terceira reunião de cúpula sobre governança progressista. Esse era o nome. O nome dado à corrente política em que se busca uma terceira via, conjugando o liberalismo econômico com preocupações na área social. A turma que tá aí. A gente está vivendo até hoje esse mesmo modelo de país, esse mesmo modelo econômico, esse mesmo modelo diplomático. São as mesmas pessoas. Quem estava nesse evento, além do Tony Black, estava aí agora no Brasil esses meses, meio passado retrasado com Lula. Tava o Tony Blair e também o Gutierrez. O Gutierrez que tá aí agora tá ali, ó. É a mesma turma de sempre. As coisas no Brasil não avançam, por quê? Porque tá aí tudo aparelhado. Esse regime de autarquias que existe no Brasil, o pai dessa coisa é o Fernando Henrique Cardoso. Olha o que a CVM aprontou. O Brasil é o único que segue as normas globais. É pro mundo todo, tem mais de 192 países, mas só o Brasil segue. Só o Brasil segue. Querem me convencer que isso tem algum lastro de realidade, tem algum tipo de lógica. Quando iremos discutir o Brasil? Quando o Brasil vai voltar para o noticiário? Quando os políticos vão começar a se importar com o nosso país, com a nossa nação? Essas são as pessoas que querem falar sobre o destino do mundo. Aí você vê isso daqui, ó. Quando vamos falar sobre o Brasil? Senado cria CPI da Braskem após pedido de Renan Calheiros. Teve um problema em Maceió, o chão afundou, o povo sofreu. O povo sofreu. Você acha que Renan Calheiros vai tirar uma CPI do papel em prol do povo? Vocês acham isso? Eu não acho. Até porque o próprio Metrópolis fala que CPI da Braskem mexe com disputa política de Alagoas. Ele contra o Lira. Então, assim, ainda fala assim, ó, olha, na Poder 360. A comissão vai apurar a atuação da Petroquímica em Maceió e Petrobras também será investigada por ter cerca de 35% da participação na empresa. Tem que investigar mesmo, tem que fazer tudo. Mas, conhecendo o Renan Calheiros, você acha que tem algum tipo de interesse real de uma melhoria da governança corporativa da empresa, né? Sei lá, de procedimento, de segurança? Será que você acha que tem alguma preocupação pelo parte do Renan Calheiros? E eu ainda fico até receoso com outra coisa. Estão querendo vender a Braskem, né? Pro Brasil não presta, mas presta para a estatal de Abu Dhabi. Eu não duvido nada de depois dessa CPI
a turma conseguia ainda baratear o preço para vender mais barato pro exterior, né? Porque vender do preço atual tá muito caro. Vamos fazer com a CPI desmoralizar a Braskem, porque se fosse para investigar os prejuízos que a população sofreu, pô, ia ser muito bom, viu? Muito bom o povo realmente ser representado, os interesses populares, mas não tem espaço no Brasil para isso, não se discute Brasil. Faria pouca, meu pirão primeiro, é disputa de egos, é o Lira que não pauta um projeto porque a Caixa fez um negócio, eu estava na lata do lixo, o Lula não me dá cargo, não vou botar em votação. Não sei se o projeto é bom ou ruim, mas olha as justificativas. Olha a justificativa para uma CPI da Braskem. E aí eu encerro com essa imagem aqui, o vídeo de hoje. Não vou falar de eleição, deixa para amanhã. O Roger colocou aqui 2 tweets na época em sequência. O tweet dele até tava ali, ó, Costa do Benê Barbosa. Isso daqui devia ser ano passado, né? Óbvio. Mas tava, ou talvez antes, 2020. O Roger falava assim, ó. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. E o isentão do Gentili falava: se você protestar, sem que os pelegos pagos e sem que a militância oficial pró-governo autorize, o PT volta. Quem que recebe dinheiro, Gentili? Que até hoje você não provou. O Gentili aí, né? Amigo do Luciano Ayan, um dos fundadores da perseguição que a gente vive. E aí? E aí, Gentili? Quem é que recebe dinheiro? Quem que recebeu? Até hoje não contou. Você sabe das coisas aí. Esse é o estado das coisas. Essas são as pessoas que acham que sabem, né? Como consertar o Brasil, que é o melhor pro Brasil. E os burros, o gado, né? É a tia do Zap, é o tio do churrasco, é o primo, é a prima. É de doer. Mas, desistir jamais, né? Tem que entender. A gente tem pelo menos descobrir onde é o fundo do poço. Descobrir onde é o fundo do poço. Vamos aprender com as experiências do passado, os erros que o Brasil já teve e ver a partir de agora o que a gente realmente pode fazer para a situação desse país melhorar. Enfim, se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tamo tão valeu, tem um P na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. O único registro historiográfico confiável e completo do que tá passando nesse Brasil desde janeiro. Vota em mim no iBest, tá aqui na descrição. Só precisa votar uma vez. Vota dessa vez, você não precisa votar depois. Me ajuda a derrotar a Rede Globo e compartilha esse vídeo, né? Aquele vídeo que eu dei play lá do Bolsonaro, do MST, eu mandado no Telegram, link tá na descrição, vocês sabem. E é isso, né? Espero estar de volta amanhã e ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!